E a notícia é: jovem pede vínculo de cuidador, mas idoso prova que havia relacionamento amoroso. Vamos lá. O autor, que é um jovem de 23 anos, disse que havia sido contratado para trabalhar como cuidador de um idoso de 83 anos. Então, este rapaz, este jovem autor, entra com essa ação trabalhista contra o idoso. Segundo ele, segundo o autor, sua jornada era das 8 da noite até as 8 da manhã. De segunda a sexta-feira, ele recebia R$800 por semana, que totaliza R$3.200 por mês. Disse que em setembro de 2023, o idoso passou mal e precisou ser levado ao hospital, ficando internado. Mesmo assim, o autor contou que continuou prestando assistência, mas acabou sendo expulso pelos familiares do idoso, que o trataram de forma humilhante. Alegou ainda que não recebeu nenhuma verba rescisória e ficou para trás 2 semanas de trabalho. Então, 2 semanas que ele não recebeu. Por isso, então, ele entrou com essa ação trabalhista, requerendo o vínculo de emprego para que a sua carteira fosse assinada, e ele requereu R$250.702,78 de direitos trabalhistas. O idoso, quando foi se defender, disse o seguinte, que sempre contou com cuidadoras profissionais contratadas, e o autor, na verdade, mantinha um relacionamento amoroso com ele, não uma relação de trabalho. O idoso afirmou que o jovem era uma espécie de acompanhante afetivo e que, além do dinheiro em espécie, também arcava com as mensalidades da faculdade, parcela de carro e seguro do autor. Disse ainda que em uma relação entre um idoso de 83 anos de idade e um rapaz de 23, é natural que exista alguma ajuda financeira, mas que isso não configurava vínculo de emprego. O idoso relatou que no início de setembro de 2023 foi encontrado em sua residência sem roupa e desorientado e que o autor não o socorreu. Alegou ainda que o autor permaneceu com os cartões bancários e o celular do idoso, tendo acesso a todas as suas contas e aplicativos, e que valores foram transferidos de sua conta bancária, da conta bancária do idoso, diretamente para a conta bancária do autor. Por exemplo, tem uma transferência via Pix de 10 mil e uma compra de quase R$5.500 em uma loja virtual. A defesa ainda continua dizendo o seguinte, que o idoso entrou em coma logo em seguida e ficou internado por um período longo ali na UTI. E justamente neste período em que ele ficou internado, os familiares descobriram empréstimos realizados em seu nome. Então, o autor usou o nome do idoso para fazer empréstimo, os quais ainda comprometem quase metade de sua aposentadoria. Então, a família toda descobriu que o autor estava usando os cartões para fazer transferência, fazer compra e tudo mais. Ai, ai, ai. Pois bem, o juiz, quando foi julgar a ação, improcedente, nada de vínculo de emprego. O juiz começou dizendo que este é um caso bastante inusitado e que tem alguns detalhes que chamaram muito a sua atenção. Primeiro foi o fato de que a testemunha do autor chegou de carro com ele para a audiência, o que já demonstrava certa proximidade entre os dois, porque testemunha não pode ser amigo íntimo das partes. E segundo, que essa testemunha que o autor trouxe, ela trabalhou mais no finalzinho ali do período onde o autor trabalhou, trabalhou entre aspas, e ela sabia de detalhes logo do começo da contratação dele, né? Contratação também entre aspas. Lá do começo do vínculo de emprego, ou seja, para o juiz ficou claro que ela foi instruída, porque como ela saberia, como que ela presenciou certas coisas se ela nem trabalhava lá? Por outro lado, a testemunha do idoso, que trabalha com ele há mais de 20 anos, confirmou que o autor passou a frequentar a casa em 2019 e chegou a morar lá por cerca de 3 anos. Ela contou ainda que os dois dormiam no mesmo quarto e que quando o idoso foi internado, o autor ficou sim com seus cartões e celular. O juiz analisou também as mensagens de WhatsApp apresentadas pelo autor e observou que eram poucas e com trechos apagados, o que reforçou a versão do idoso de que conteúdo original teria sido excluído. Na defesa,
ele diz o seguinte, que algumas mensagens em que o idoso responde o autor foram apagadas. Só ficam, então, mensagens que o autor mandava para ele. Então, de forma proposital, ele apaga algumas coisas ali que o idoso retornava para ele. Nessas mensagens, o autor fazia cobranças sobre parcelas de televisão, diárias de outras pessoas, vinho, cerveja, controle, patrocínio de campeonato, queijo, empréstimo, farmácia, food, frango, desodorante, forno, geladeira, pizza e etc. Entre essas cobranças, o juiz destacou também mensagens com tom amoroso. Olha só, como o autor chamava o idoso de grato lindão, te amo, grato menino, grato bebê, tudo com emoji de coração. O juiz observou que em um único mês, o autor recebeu mais de R$8.000, além do pagamento da faculdade e dívidas pessoais, o que não condiz com a remuneração típica de um cuidador. Diante disso, então, o juiz concluiu que não existe vínculo de emprego, mas sim um relacionamento pessoal e afetivo, uma troca de companhia e apoio emocional por uma ajuda financeira. Essa parte aqui é bem interessante, olha só. E, para explicar melhor o tipo de relação que identificou no caso, o juiz chegou a mencionar uma consulta feita pelo ChatGPT. O juiz disse na sentença que usou o ChatGPT para explicar essa relação entre um jovem e um idoso, como que isso se dá. Então, ele entendeu que isso se chama de Sugar Daddy, onde uma pessoa mais velha oferece suporte financeiro em troca de companhia ou afeto. E aí o juiz transcreve na sentença o que foi que o ChatGPT explicou para ele, o que é um Sugar Daddy. Ao final, o juiz afirmou que mesmo que o autor tenha ajudado o idoso em alguns momentos, isso não configurava uma relação de trabalho, mas sim uma relação pessoal e consensual entre ambos. O autor ainda pode recorrer para o TRT, porque a sentença acabou de sair. Agora, me diga aqui o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.